Olá, boa noite. A leitura do Evangelho é o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e o item 8, parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longo uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tendes fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que lhe disser sucederá, ele o verá cumprir. Assim. Esta passagem está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 23. E vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo. Jesus querido e amado, espiritualidade boa e amiga que conosco aqui se encontra, que possamos receber nesta noite essas orientações através desse estudo, para que sirva, Senhor, de agradecimento para nós, para que nós possamos cada vez mais aprimorar a nossa caminhada aqui neste planeta, através da nossa renovação e da nossa transformação. E com ele, nós possamos também auxiliar aqueles irmãos que se encontram ao nosso lado, seja encarnado ou aqueles que se encontram já no plano espiritual desencarnados. Que a tua paz nos ilumine a todas. Envolva o nosso irmão Sérgio, que irá explanar sobre o estudo da noite de hoje, e a todos aqui presentes, para que cada um de nós que estamos aqui nesta sala possa receber essas orientações e que seja e que sirva para nosso crescimento. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Passando para você, meu amigo Sérgio. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, muita alegria que estamos aqui para participar do estudo dessa noite. Hoje, o estudo é do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós estamos, então, no capítulo 25, conforme está afixado aí no banner. E o título desse capítulo é Reconciliação. Bom, a essa altura da trama, que nós nos encontramos nesse estudo, nós lembramos que uma das circunstâncias, uma das situações que envolve esse drama narrado por André Luiz era um processo obsessivo que estava sendo exercido por Odila, ex-mulher desencarnada já de Amaro, sobre a sua atual esposa, Zulmira, que se encontrava inclusive enferma, acamada, tal a influência negativa que Odila vinha exercendo sobre ela. Então Clarencio, que é o instrutor de André Luiz nesse livro, ele resolveu buscar o auxílio de Irmã Clara, que era um espírito também de alta envergadura, de grande elevação, que já praticava o amor da sua maneira mais pura, mais intensa, porque Clarencio entendeu que era preciso um espírito assim com essa característica, um espírito que conseguisse
envolver Odila em vibrações amorosas, em vibrações fraternais, convencendo-a a suspender, né, parar com aquele processo obsessivo que ela vinha conduzindo sobre a atual esposa de Amaro. E assim foi feito. Irmã Clara esteve esteve no local, envolveu Odila nas vibrações mais amoráveis possíveis, levou-a a sentir a necessidade, a perceber a necessidade de mudar o seu procedimento, que com aquela atitude ela não chegaria a lugar nenhum, ela estava prejudicando aquele a quem ela amava, que era o antigo marido aqui na terra, Amaro, estava prejudicando sua filha, que também aqui tinha ficado. Então convenceu Odila, através do amor, através de irradiações, do magnetismo de que ela era possuidora, convenceu então Odila a mudar o seu comportamento, abandonar aquele processo obsessivo e se dedicar a uma convivência fraternal com o seu ex-marido aqui na Terra, Amaro, e com sua atual esposa, o que seria benéfico para todos. Então, Odila passou a atuar como uma benfeitora, deixou de ser a obsessora e passou a ser uma benfeitora, passou a trabalhar no sentido do bem para aquela família. E, desdobrado pelo sono físico, Amaro foi ao seu encontro no mundo espiritual, levado pelos benfeitores, por Clarence, por Irmã Clara, e esteve com Odila no mundo espiritual, em espírito, onde os dois se reconciliaram, onde os dois viveram uma experiência naquele reencontro muito de grande emoção e se entenderam, né? Conversaram lá entre eles, chegaram à conclusão de que o melhor para todos era realmente transformar aquele ódio que Odila sentia pela sua atual esposa, transformar aquele ódio em amor, em fraternidade, em carinho, e externaram reciprocamente um amor entre eles, né? Demonstraram que ainda se amavam, embora separados pela morte do corpo físico. Então, nesse capítulo 25, André Luiz vai começar o relato a partir do despertamento de Amaro após essa visita no mundo espiritual à sua esposa desencarnada. Então vamos ver agora quais são as ocorrências que André Luiz vai nos relatar desse drama. Ele começa então narrando. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental. Quer dizer, Amaro, ele não se recordou daquele encontro com Odila no mundo espiritual, porque quando nós voltamos ao corpo físico após o desdobramento pelo sono, nosso cérebro não participou desse deslocamento, desse desdobramento, então nosso cérebro não capta aquela memória, né? Não guarda na memória aqueles acontecimentos. Mas nós recebemos as vibrações como consequência daquilo que nós fizemos no momento de sono físico. Então, se nós tivemos uma experiência boa, positiva, saudável, agradável, como foi o caso aqui de Amaro, nós vamos despertar pela manhã nos sentindo bem. Nós vamos despertar pela manhã numa condição espiritual
positiva, né, com vontade de enfrentar as circunstâncias do dia, bem disposto, né, com força, com bom ânimo. E ao contrário, quando nossa experiência durante esse sono físico é de natureza inferior, quando nós nos dedicamos a práticas inferiores ou temos dificuldades nesses momentos com espíritos que nos são desafetos, nós despertamos mal, né? Despertamos indispostos, temos dificuldades para começar o novo dia. Então o Amaro, quando teve aquele encontro que nós nos referimos aqui no início, e que na despedida Odila o enlaçou, né? Abraçou carinhosamente e exortou para que eles começassem ali uma nova etapa da vida, né? Começassem juntos uma nova fase na vida de ambos e também de Zulmira e da filha Eveline, que ainda vivia ainda com Amaro. Então Amaro, ao despertar, ele não registrou, né, na sua memória esses acontecimentos, essa disposição da companheira desencarnada, mas aquilo estava lá na sua mente, né? Ele em espírito, ele estava ainda vivendo as emoções daquele encontro. E então por isso ele despertou bem, despertou disposto aquele dia a começar uma nova fase, uma nova etapa da sua existência. Então continua André Luiz descrevendo que Amaro dirigiu-se à pequenina copa pensando em Zulmira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Quer dizer, Amaro estava com aquele contentamento, com aquela satisfação, né? Como eu disse, ainda sob o impacto daquelas emoções que ele vivenciou durante o sono físico, e ele então tinha desejo de dividir essa alegria, esse momento bom que ele estava vivendo naquele dia com a sua companheira Zulmira. E então ele pensou nisso, né? Que não seria justo envolver a esposa doente nessa onda de alegria em que ele se banhava, ou seja, dividir com ela esses sentimentos, essa energia boa que ele estava envolvido. E André Luiz então conta agora a reação de Odila diante desse pensamento de Amaro. Ele diz: vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade, com a perspectiva de restauração do carinho com a segunda mulher. Quer dizer, Odila, ela estava modificada, já tinha optado, como nós vimos, pela um novo caminho, direcionar a sua vida num outro sentido, não mais obsidiando a atual esposa de Amaro, de quem ela sentia muito ciúme e odiava por ela, achando que ela tinha tomado-lhe o marido. Então, Odila, apesar de já ter se modificado, diante daquela perspectiva de Amaro envolver a atual esposa com amor, com carinho, dividir com ela a felicidade que estava sentindo, ela então balançou. Quer dizer, a gente vê então como é que esses sentimentos inferiores que nós ainda trazemos conosco, né? Todos nós trazemos uma cota desses sentimentos, uns mais, outros menos, como ciúme, inveja, egoísmo. Aqui no caso é o ciúme. Pois é, Elô, como é que eles ficam enraizados em nós espíritos, né? Enquanto espíritos. E nós não podemos, pura e simplesmente, nos despojar desses sentimentos
como se fosse uma folha de papel que nós amassamos e jogamos no lixo. Acabou, jogamos fora, ficamos livres. Não, é um processo difícil, né? É um processo que nós temos que fazer um esforço para vencer, para sairmos vencedores dessa luta. E Odila, então, como eu disse, embora já tendo optado por um novo caminho, uma nova direção, ela, ante a felicidade que o marido estava se sentindo naquele momento e disposto a dividir com a atual esposa, ela, como se diz, balançou, né? Ficou balançada ali aqueles sentimentos inferiores todos ainda permaneciam, ainda tinham um resquício naquele espírito, né? E aí afloraram diante dessa perspectiva, né? De Amaro se envolver com a atual esposa. Quer dizer, ela ainda tinha um resquíciozinho daquele ciúme, ela ainda não estava inteiramente liberada, ainda não tinha vencido totalmente esse sentimento inferior. Então, conta André Luiz, compreendia o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino, e mais uma vez reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se, né? Quer dizer, a morte do corpo, ela não transforma os sentimentos que nós temos, né? Não nos transforma as nossas características morais. Nós desencarnamos e continuamos sendo o que éramos aqui na Terra, né? Então, a necessidade de renovação, a necessidade de transformação para nós podermos realizar o nosso progresso espiritual, ela permanece após a morte do corpo físico. Nós levamos essa necessidade de nos transformar para o mundo espiritual. E é isso que André Luiz reconhece aqui nesse seu relato. Então ele continua falando a respeito de Odila. No fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade do reajuste. Quer dizer, ela, embora não estivesse já totalmente vencido o ciúme, ela estava disposta a lutar, né? Ela, reconhecendo que essa mudança, essa transformação não se opera assim de pronto, né? De repente, de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos. Embora reconhecendo isso, ela estava disposta a continuar o seu esforço, continuar a sua luta pela sua transformação, pela sua modificação. Mas baqueou, né? Baqueou ante aquela perspectiva, conforme nós dissemos, de Amaro e Zulmira novamente voltarem a se amar. Pois é, o progresso, né, as nossas conquistas, elas são resultados do nosso esforço, do nosso trabalho. Ninguém se modifica sem esforço, né, principalmente espíritos do nosso nível, que estamos mais próximos do começo da caminhada do que da nossa destinação final, que é a perfeição. Nós ainda temos muito que caminhar. Então, nós não conseguimos nos despojar desses sentimentos inferiores, como eu disse há pouco, de um momento para o outro. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas que nós precisamos empreendê-la para que possamos realizar o progresso que precisamos, né? Então, como você disse aí, o progresso ele será fruto justamente dessa nossa decisão de continuar a nossa luta, continuar o nosso esforço, porque são sentimentos que nós trazemos enraizados em nós, no espírito, enquanto espíritos, há muitos séculos, né? Quer dizer, Odila, ela nutre esse ciúme, provavelmente, há muitas existências terrenas, há muitas passagens no mundo espiritual
Então não é de uma hora para outra que ela vai se livrar desse sentimento, que ela vai vencer essa dificuldade. Pois é, Elô, como você diz aí, balançar, ter esses momentos de dúvidas, isso é normal. Mas o importante é não se deixar abater, não desistir, né? Se cair, fazer como diz o cancioneiro popular: levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Seguir em frente sem esmorecer, porque ainda vamos passar por muitas situações como essa, né? Exato. Pois é, o verdadeiro espírito é aquele que faz um esforço para domar suas más tendências. Kardec não disse que o verdadeiro espírito era aquele perfeito, aquele que já se livrou de todas as dificuldades, de todas as imperfeições. Não, ele disse que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, que reconhece as suas dificuldades e que se esforça por vencer as suas tendências inferiores, né? Ele se dedica à sua transformação moral. Esse é que é o verdadeiro espírita, porque aquele que já não tem mais imperfeição alguma, que já é um espírito puro, esse nem precisa mais do espiritismo, né? O espiritismo veio não para os perfeitos, como disse Jesus, que não veio para os sãos, veio para os doentes. O espiritismo é a mesma coisa, o espiritismo veio para aqueles que precisam se modificar, que precisam se transformar. Ele é um veículo de transformação, é um instrumento de transformação. Então, nós ainda vamos passar muitas vezes por essas situações. Nós vamos avançar um pouquinho, de repente vamos balançar, mas o importante é nós não esmorecermos e continuarmos firmes, com determinação. Se nós sabemos o que queremos, não podemos desistir nem podemos recuar. Então isso que aconteceu com Odila é absolutamente normal. Continua André Luiz o seu relato. Anotando-lhe a queda de forças, Clara beirou-se dela e falou maternal. Quer dizer, vendo que ela estava baqueando, né, que ela estava balançando, a benfeitora então se aproximou dela e disse: prossigamos firmes. Todo bem que fizeres a Zulmira, redundará em favor a ti mesma. Não esmoreça. Ajuda-te. A vontade à procura do bem realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Quer dizer, a benfeitora então envolveu Odila nesses pensamentos. Procurou fazer com que ela recebesse mentalmente essa ideia, essa força, né? Conclamando-a a não esmorecer, a continuar a sua luta, procurando fazer Zulmira intuir que todo bem que ela fizer, Odila, né, intuir que todo bem que ela fizer a Zulmira, a atual companheira de seu marido, redundará em favor dela mesma, porque é a lei do universo, né? Nós recebemos aquilo que nós damos. Se nós damos amor, ofertamos o bem, nós vamos receber isso também. O bem, vamos receber o amor. Se nós nos dedicamos à prática de sentimentos inferiores, paixões inferiores, nós vamos receber em troca consequências da mesma natureza. É isso que a benfeitora então procurou mostrar, a fazer com que Odila recebesse essa intuição mentalmente, que é o modo como os espíritos benfeitores nos ajudam, né? Eles procuram nos ajudar, nos intuir através dessa comunicação espírito a espírito, né? Através dos fluidos, né? Fazendo com que nós tenhamos essa intuição no sentido do bem. E André Luiz continua. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. Quer dizer,
Odila, então, captou aquelas vibrações que a benfeitora lhe transmitiu e voltou, retomou, se refez daquele impacto inicial, daquele balanceamento que ela foi acometida por alguns instantes. Ela se refez, retomou as ideias antigas, a disposição no bem. E o que ela fez? Envolveu então seu marido, influenciando-o, intuindo-o para que ele fosse ao leito estar com a sua atual esposa, Zulmira. A enferma, por certo, desde muito, perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Quer dizer, estamos vendo aí no curso do estudo desse livro, que Amaro e Zulmira também já não mantinham relações afetivas muito firmes, muito fortes, principalmente depois do acontecimento com o filho de Amaro, Júlio, que Zulmira negligenciou até intencionalmente, e ele acabou se afogando no mar e desencarnando. A partir desse episódio, a vida do casal passou a sofrer por alguns momentos de instabilidade, de desafeição. Eles já não estavam vivendo bem. Então, quando Amaro, envolvido por Odila, intuído por Odila, resolveu manifestar carinho, manifestar afeto por Zulmira, ela se surpreendeu e mostrou-se espantada, como diz aí o relato de André Luiz. Zulmira, perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado, estás realmente melhor? E Zulmira respondeu, sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Porque depois que Odila mudou o seu comportamento, deixou de obsidiá-la, de influenciá-la negativamente, com energias negativas, com desejos do mal, nós vimos que, nos capítulos anteriores, que Zulmira apresentou uma melhora positiva, uma melhora significativa. Ela começou a se refazer. Ela que estava ali abatida, inteiramente entregue à enfermidade, começou a esboçar uma reação. Então, ela já estava recebendo esse carinho, esse afeto do marido, de Amaro. Então ela se sentiu realmente melhor, como ela diz aí. E Amaro continua falando a Zulmira. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. Quer dizer, Amaro então já estava ali também envolvido, ainda por aquelas vibrações da noite anterior, aquela intuição que ele recebeu na noite anterior, estava então convidando Zulmira para uma nova fase no relacionamento do casal, uma nova etapa na vida em comum deles, ou seja, que eles reagissem contra aquele sofrimento, que eles buscassem então a felicidade, deixassem aquela vida sofrida que estavam levando já há algum tempo, estremecidos, uma relação esfriada entre ambos. E André Luiz relata que notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raio de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. Quer dizer, Amaro, então, com essa sua postura, com essa nova
ideia, novos sentimentos que ele estava externando naquele momento, André Luiz notou que partiu de seu tórax um fluxo de energia positiva, né? Energia radiante, como ele diz ali, um jato de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira. Porque o espírito, ele no corpo físico, ele não fica... foi da outra vez que teve a prece, né? Que também ele irradiou essas energias. O espírito, ele não fica confinado no corpo físico, ele irradia ao redor do corpo, né? E essa irradiação, ela é um espelho, um reflexo dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. De acordo, então, com esses pensamentos, esses sentimentos, essas atitudes, o espírito vai irradiar, né, energias que são compatíveis com esses sentimentos, com esses pensamentos e com essas atitudes. No momento em que Amaro estava ali, envolvendo a companheira com muito amor, com muita afetividade, decidido a recomeçar uma nova etapa de amor, de convivência amorosa com Zulmira, ele irradiou então essas energias aí que André Luiz descreve como raios de luz verde prateada, que envolveram então Zulmira. Então, é consequência do que André estava, ou melhor, Amaro estava sentindo naquele momento, né? E é o que acontece quando nós manifestamos um sentimento, manifestamos um pensamento. Nós irradiamos em torno de nós fluidos, né? Energias, que, como eu disse, serão compatíveis com a natureza desses pensamentos ou desses sentimentos. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre elas lhe lavavam o coração. Quer dizer, Zulmira naturalmente se emocionou, né? Se o relacionamento vinha passando por um processo de distanciamento, era um relacionamento frio, né? Ausência total de afetividade, a mudança de comportamento de Amaro naturalmente provocou em Zulmira uma reação emotiva, que André Luiz interpretou como se estivesse lavando o coração, porque levou Zulmira às lágrimas. E André Luiz continua seu relato. Clarencio, calmo, informou: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. Quer dizer, então, como é que nós trazemos conosco, né, no íntimo do espírito, o remédio necessário, muitas das vezes, a cura de uma situação de enfermidade ou de uma dificuldade espiritual. Quer dizer, Amaro, apenas por a sua mudança no seu padrão de sentimentos, ele conseguiu operar uma melhora impressionante na esposa, né? Como explica aí Clarencio. Bastou esse sentimento puro com que ele estava agora envolvendo a esposa para que ela se reerguesse, ela se dirigisse para a cura, né? Melhorando da enfermidade em que ela se encontrava totalmente abatida, totalmente entregue à própria sorte. Quer dizer, nós trazemos conosco esse poder, essa faculdade, né, de operarmos a nossa melhora própria ou a melhora do nosso próximo, daquele que está conosco, através dessa transfusão de energia, que funcionou aí como um verdadeiro passe, né? É como se Amaro estivesse aplicando um passe em Odila. Ele transfundiu uma energia positiva e transmitiu
essa energia para Odila. E essa energia atuou no seu perispírito, produzindo efeitos, então, no seu corpo físico. Que o nosso corpo físico ele é reflexo das reações que o perispírito, porque o perispírito passa. E André Luiz continuou. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Quer dizer, nós vemos aí como é que Amaro mudou, né, o seu padrão de comportamento. Daquele esposo frio, afastado, distanciado, ele passou a ser um companheiro preocupado com o bem-estar da sua esposa. Um companheiro, isso, o termo é esse, zeloso, né? Um companheiro dedicado àquela esposa, envolvendo-a não mais com a indiferença, mas com a afetividade. E isso produziu um efeito imediato em Zulmira. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Quer dizer, Zulmira ainda trazia um certo remorso pela desencarnação, pela morte do filho de Amaro, de Júlio, né, que, como nós vimos, ela teve a sua cota de participação de responsabilidade. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança, diz ela. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Quer dizer, ela estava ali ainda sendo remoída pelo remorso. E estava lutando contra aquilo, mas o remorso a gente sabe que é um adversário difícil de ser vencido, né? Quando nós cometemos alguma coisa errada, né? Quando tomamos consciência de que prejudicamos alguém, nós nos sentimos, de vez em quando, nós temos dificuldade de tirar aquele ranço do nosso interior, do nosso íntimo, né? De vez em quando aquilo aflora da nossa consciência como que nos condenando. O que nós temos que fazer é, conscientes do erro, procurar a reparação, né? No caso aí de Zulmira, era a reparação, o filho de Amaro desencarnou, né? Morreu. A reparação que ela pode oferecer a Amaro é cuidar dele, envolvê-lo, né? E orar sempre por esse espírito, né? Pedindo que esse espírito compreenda a sua atitude aqui na Terra, que ele a perdoe, que ele siga a sua caminhada agora nessa nova forma de vida e futuramente se encontrarão para os devidos reajustes. Então ela estava ali ainda, o remorso não a permitia que ela tivesse uma atitude mais livre, mais desembaraçada, né? Então Amaro continua. Esqueçamos o passado. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar procurando a vitória. Quer dizer, Amaro aqui falou realmente o que é a verdade, né? O que nós temos que fazer, né? A lei de Deus, a lei natural, ela se faz cumprir, ela atua independente da nossa vontade. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. O que aconteceu não tem mais jeito, não se pode voltar no tempo, não se pode desfazer o que está feito. Mas, como ele disse aqui, é imprescindível lutar, imprescindível continuar procurando a vitória, ou seja,
superando essa dificuldade que o passado, volta e meia, trazia à sua mente. Pois é, seguir adiante. A gente sabe que é difícil, né? Mas é preciso empreender a luta. A nossa caminhada, o nosso processo de transformação não é uma coisa simples. Se fosse, nós já estaríamos longe, né? É uma luta, um esforço contínuo, permanente. Então, o que nós não podemos é nos entregar. E ele continua. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia para ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Quer dizer, Odila continuava o intuindo, o inspirando. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho de meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida, temos Evelina e a nossa felicidade. Quer dizer, estava aqui Amaro tentando injetar uma cota de ânimo, né, em Zulmira, para que ela não esmorecesse e não ficasse preso a esse remorso. Porque o remorso, assim como o arrependimento, eles são importantes como um despertamento, né, para que nós tenhamos consciência de que erramos, mas não podemos fazer deles a nossa companhia. Eles são um expositor, amigo nosso, que dizia que o remorso ele é um bom despertador. O arrependimento ele é um bom despertador, mas que é um péssimo companheiro. Então, ele serve para nos despertar, para que nós nos conscientizemos do erro, mas não podemos fazê-los nossos companheiros. Precisamos nos livrar. Pois é como um despertador, né? A gente, de manhã, né, quando o despertador toca, a gente acorda. Ele é bom, porque se ele não tocar, tem gente que nem acorda, né? Tem gente que, se o despertador não tocar, vai parar meio-dia. Então, ele é bom, ele é importante tocar para a gente não perder a hora de trabalho, não perder a hora dos nossos compromissos. Mas não é preciso que ele fique tocando o dia inteiro no nosso ouvido, né? Ele teve o seu papel de despertar, fazia-nos acordar, mas temos que seguir em frente, não ficar ali ouvindo o despertador o dia inteiro, né? O que acontece com o arrependimento e com o remorso. Eles nos faz despertar para os nossos erros, nossos equívocos, nos conscientizar da necessidade de nos modificar, de nos transformar, de repararmos dentro do possível o nosso erro, mas não podemos ficar presos a ele, porque se nós nos cristalizamos no erro, o que acontece? Nós nos imobilizamos, ficamos imobilizados e aí não saímos do lugar. Bom, vamos continuar então aqui o relato de André Luiz. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Quer dizer, a ex-esposa desencarnada estava ainda no local e se dirigiu então ao quarto da filha, uma vez que Zulmira já estava bem naquele momento. Indistintamente acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Quer dizer, Evelina estava desdobrada pelo sono físico. Mas, ante o chamado de Odila, né, que fez essa operação magnética, colocou a mão direita sobre os olhos ali do corpo que ele estava presente,
ela então foi chamada, seu espírito foi chamado a retomar o corpo. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se às lágrimas. Enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha. Quer dizer, houve o reencontro, né, de Odila, então, com sua filha, que estava desdobrada pelo sono físico. E em seguida a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Quer dizer, a gente vê aqui então que Odila deixou de ser aquela perseguidora, né? Deixou mesmo, para valer efetivamente, estava decidida, deixou de ser aquela perseguidora e passou a ser aquele espírito benfeitor que está procurando ajudar a família, né? Então aqui ela chama a atenção de Zulmira que a felicidade de cada um depende da felicidade de todos. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje, e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa. Quer dizer, Evelina, Odila aqui está, então, exortando Evelina a continuar orando, continuar suas preces e dizendo que recebia, né, aquelas vibrações, aqueles pedidos que Evelina fazia de ajuda a ela. E Evelina diz, continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Que não basta a prece, é preciso ação, é preciso fazer alguma coisa, né? Não basta apenas ficar orando. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te que o céu te ajudará. Quer dizer, não basta orar, é preciso passar a atitude, transformar essas boas intenções, essas boas ideias em atitudes, ir ao trabalho, ajudar o próximo. É isso que Odila está dizendo para Evelina, sua filha. A súplica que não age pode ser uma flor sem perfume, ou seja, não tem nenhum efeito, né? E ela continua. Peçamos socorro ao Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Quer dizer, está exortando Evelina ao trabalho, à ação. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Quer dizer, ela está aqui exortando a filha a tratar a Zulmira como se fosse também, realmente fosse sua mãe, né? Fizesse por ela o que estivesse ao seu alcance, para que ela
melhorasse, tivesse paz, tranquilidade para se refazer. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Quer dizer, agir nessas pequenas coisas, né? Não se acomodar, não ficar, tornar-se uma inútil dentro de casa. Então, ela recomenda aqui que nessas pequenas ações domésticas, com essas pequenas ações domésticas, Evelina poderia ajudar, poderia contribuir grandemente para a recuperação de Zulmira. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Olha aí, né? Não basta as boas intenções. Como eu disse, é preciso ação. Como disse Kardec, ajuda-te que o céu te ajudará. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço da nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Quer dizer, então, a gente vê aqui a transformação de Odila, né? Como é que mudou, né? De alguns capítulos atrás, aquela perseguidora implacável, cheia de ódio, de desejo de vingança, hoje é essa benfeitora conselheira, né? Trabalhando pela harmonia da casa, procurando intuir a filha a agir no mesmo sentido, a filha que também estava indiferente para com a nova companheira de seu pai. Quer dizer, foi uma transformação realmente significativa. E André Luiz continua. Evelina, com indefinível contentamento, a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Foi a reação da filha, né? Da Evelina. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Quer dizer, mais uma vez, né? Os momentos do sono físico refletindo-se no nosso despertar, na nossa vida de relação aqui no cotidiano, né? Ela, tendo em vista as emoções, as vibrações, os fluidos afetivos, né, a energia positiva que ela recebeu da mãe, desdobrada pelo corpo físico, fez com que ela despertasse também, como aconteceu com Amaro, bem, de uma maneira feliz, né, como diz André Luiz aqui, deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. Quer dizer, ela estava se sentindo tão bem que ela tinha a impressão de que estava vindo do céu, né? Tal o efeito positivo que aquele encontro lhe causou. Bom, são 10h30, vamos terminar. Falta só um pouquinho, dá para terminar, né, Elô? Mais uns 5 a 10 minutos, podemos seguir? Então vamos seguir. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Quer dizer, ela estava ali com aquela, na sua mente, embora o cérebro não permitisse que ela recordasse, né, do encontro, mas estava ali tudo intuído, né, as vibrações, as impressões daquele encontro estavam ali presentes. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Finda a higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Quer dizer, então, Odila pegou Evelina, né, em espírito, né, ela em espírito, intuiu Evelina aí então ao encontro da nova esposa do pai, sua madrasta, né?
Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Quer dizer, então, ela já começou a colocar em prática aquelas orientações que intuitivamente ela recebeu no momento de desdobramento pelo sono físico. Meu Deus, disse a doente sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou nessa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Olha só, tá vendo? Quer dizer, a Zulmira já estava percebendo, ela não sabia o que tinha acontecido, né? Ela diz que a impressão foi de que um anjo entrou naquela casa naquela noite. E realmente, se nós considerarmos anjo como o Espiritismo ensina, né? Que são espíritos já depurados, né? No caso Odila não era ainda um espírito puro, evidentemente, mas agiu como se fosse um espírito puro, ela agiu com o mais puro sentimento, com a mais pura das intenções de ajudar a família. Então realmente um anjo, não um anjo propriamente, mas um espírito altamente benevolente penetrou naquela casa naquela noite. E Zulmira estava com essa impressão acertada, né? Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha. Quer dizer, ela teve a recordação daquele encontro através do sonho. Nós sabemos, a doutrina nos ensina, o Livro dos Espíritos, que o sonho nada mais é do que a recordação do que o espírito viu durante a emancipação pelo sono físico, né? Então, aquele encontro que ela teve, desdobrada do corpo físico, com a sua mãe, ela recordou em forma de sonho. Via tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou seja eu para Zulmira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. Quer dizer, então, ela captou inteiramente toda aquela instrução, toda aquela orientação que Odila lhe deu em espírito. O ferroviário anotou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite, para não ferir as suscetibilidades da companheira, e Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências, para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Quer dizer, Amaro também estava ali recordando, né, daqueles momentos, né, que ele também viveu desdobrado pelo corpo físico. Odila ainda recordava-se dos pesadelos que ela tinha, que era a obsessão que Odila estava ali imprimindo, mas preferiu calar para não estragar, não atrapalhar aquele momento tão bom que a família estava vivenciando. Fixando a madrasta com o embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu: sem dúvida alguma, Odila. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Quer dizer, Zulmira estava ali, estava certa, né? Ela estava intuindo, embora ela não tivesse essa percepção de fato, ela, espiritualmente, ela estava com a percepção correta, né? Odila é que tinha realmente promovido, ou pelo menos contribuído decisivamente para promover toda aquela harmonia, todo aquele ambiente afetivo que estava reinando então naquela residência. Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada, até então por inimiga,
tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos da nossa vida. Veja só aqui, maneira bonita com que André Luiz termina, né, o seu relato, com essas palavras poéticas da benfeitora espiritual. Então, essa era a lição do capítulo de hoje. Esperamos que seja realmente uma lição linda, Lisa. Esperamos que possamos ter aprendido, né, o que André Luiz nos passou com esse seu relato. Então, gente, muito obrigado a todos pela companhia e vamos devolver então a palavra para quem for fazer a prece de agradecimento, então, de encerramento da nossa reunião. Nós vamos deixar então o microfone liberado. Mais uma vez, obrigado a todos pela companhia nesse estudo e abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite a todos, um beijo no coração. Muito obrigado, Sérgio, aí pelo valoroso estudo e realmente, né, vemos aí por essa lição que só o amor, só a reconciliação, né, é que vai unir as almas através desses laços que atravessam as encarnações, né? Bela lição, belo exemplo, né? Que a humanidade um dia possa ser repleta desses laços de carinho e afeição entre todos. Bem, vamos então agradecer a Jesus por essa noite, por essa grande lição, e assim dizendo: querido Jesus, muito obrigado por esses momentos de paz, de lição, de harmonia, enfim, Senhor, que possamos caminhar, palmilhar a nossa caminhada, não só nesse exemplo, como na lição da noite de hoje, mas como nos diversos exemplos que a vida nos traz e que possamos trabalhar dia a dia, momento a momento, ação a ação, em prol de nós mesmos, em prol do próximo, assim tanto aqueles que estejam ao nosso lado, quanto aqueles que interagimos no dia a dia. Agradecemos então mais uma vez e te pedimos, Senhor, em seu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, de infinito amor e bondade, que possamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.